E aí, turma, beleza? Tudo beleza? Supimpa, Pauleira, surfista, hang, dengue, Didas e Raider. Então, olha só. Aqui o professor Alexandre vai estar dando uma dica legal, tirando algumas dúvidas sobre ordens e classes dos números naturais, beleza? Então, olha só, alunos. Aqui no nosso quadro, nós temos 3 números aleatórios, tá bom? Eu coloquei aqui, inventei esses números da minha cabeça mesmo. Tirei aqui, vamos lá. Por quê? Primeiro, eu quero falar que todo número, olha só, esse nosso primeiro número aqui, ó, número 41. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Número 41. Notem uma coisa. Quantos algarismos eu tenho nesse número aqui? 2. 2 algarismos, beleza? Isso significa que se o número tem 2 algarismos, automaticamente ele também vai ter 2 ordens. Isso significa que cada algarismo é uma ordem, beleza? Bom, então voltando aqui para os nossos exemplos, vamos prestar muita atenção aqui, porque não é difícil, mas atenção nunca é demais. Então olha só, já que nós vimos que cada algarismo de um número é uma ordem, ou seja, um número com 2 algarismos vai ter 2 ordens. Um número com 3 algarismos terá 3 ordens. Um número... Minha Nossa Senhora, peraí que a nossa aluna mais aplicada... Com licença, filha. Cheiroso. Então, olha só aqui. Um número com 6 ordens... Olha, um número com 6 algarismos automaticamente vai ter 6 ordens. Então, voltando aqui. A gente precisa entender o seguinte, que essas ordens, esses números... minha Nossa Senhora! Essa coleguinha de vocês é ótima. O nome dela é Electra. Então, olha só. É que tu fala. A gente precisa entender o seguinte, que cada ordem dessa daqui, ela tem o seu nome, né? Então, sempre pegando da direita para a esquerda, a gente tem a ordem das unidades, das dezenas, das centenas. Olha só, unidade, dezena. Nesse número aqui, que no caso são apenas 2 algarismos, ou seja, apenas 2 ordens. Tá? Nesse aqui que tem 3 ordens, 3 algarismos. Então, essa casa decimal, essa primeira ordem é a das unidades, a segunda vem a das dezenas, a terceira das centenas. Então, essas 3 unidades aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, olha só, decorem isso aí, que isso aqui, ó, forma todas as outras ordens numéricas. Por que eu estou falando para vocês decorarem? Porque os números são o quê? Infinitos, não tem fim. Então isso significa que o número de ordens também não termina nunca. E o mais importante, agora vamos lá, atenção! E aí o professor, o sheik dos estudos, o sheik da matemática, voltou. É o seguinte, até agora nós falamos sobre o número de ordens. Números de algarismos e números de ordens são a mesma coisa, beleza? Um número tem 5 algarismos. Automaticamente ele vai ter o quê? 5 ordens. Um número tem 6 algarismos, então ele vai ter 6 ordens, beleza?
Então, número de algarismos e ordem é a mesma coisa. Agora, compreendam uma coisa. Todo número, olha só, que é composto por ordens, né, por casas decimais. Veja, esse aqui, ó, número 41, só tem duas ordens, duas casas decimais. E o número de classes, a gente quer saber o número de classes de um número, né? Quantas classes ele tem, quais são as classes. Bom, as classes, assim como o número de ordens, também são infinitas, beleza? O que a gente precisa saber é que a cada 3 algarismos, 3 ordens, nós temos uma classe. Então, o número que é composto por apenas 2 ordens, ele tem o quê? Uma classe. Um número que é composto por 3 ordens tem apenas uma classe. Pertence à primeira classe. E que classes são essas? Nós vamos estudar, existem várias. Existe a classe das unidades, dos milhares, dos milhões e assim por diante, beleza? Dos bilhões, trilhões, quatrilhões, zilhões, eita maravilha! Ah, shake, vamos lá. Então assim, até 3 ordens, primeira classe, a classe das unidades. Quando ele passa de 3 ordens, ó, quando ele passa para uma 4ª ordem, automaticamente ele vai para a segunda classe, beleza? Olha só aqui, rapidão agora para a gente finalizar aqui, ó. O número, o nosso número bonito aqui, ó. Quantas ordens tem o nosso número? É um número hipotético, tá bom? Eu criei agora, 816.315. Vamos ver quantas ordens tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6 ordens. Qual o nome dessas ordens? Ó, primeira ordem a gente já sabe, unidade, dezena e centena. Por que eu falei para vocês decorarem? Porque essas 3 aqui, ó, formam todas as outras. Depois continua para... Isso aqui é uma classe, ó, primeira classe. Por quê? Porque ele tem mais de 3 algarismos. Então, primeira classe, que é a das unidades. E ele vem para a segunda classe, que também nós vamos estudar, que é a classe dos milhares. Beleza? Olha só, 1, 2, 3, aí um pontinho aqui, aí já pula para a segunda classe. Beleza? Então assim, essa daqui forma todas as outras. Por quê? Unidade, dezena, centena, passou para cá, volta de novo para a unidade, só que agora da próxima classe, que é a classe dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se tivesse mais números para cá, se a gente acrescentasse mais algarismos, mais ordens, ia pular para a terceira classe, a classe dos milhões. Não é o nosso caso, a gente não vai estudar isso agora. Aí ia continuar novamente. Unidade, dezena e centena. Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E assim por diante. Beleza? Então, só para a gente lembrar. Número de algarismos. Ó, número 52. Não vou colocar 51 não. 52. Quantas ordens eu tenho aqui? Eu tenho 2 algarismos. Quantas ordens eu tenho? 2 ordens. Beleza? Então, a quantidade de algarismos é a mesma da quantidade do número de ordens. Beleza? Quais são essas ordens? Unidade, dezena. Eu tenho aqui 125. Esse número aqui, ó. Quantas ordens eu tenho? 1, 2, 3. Unidade, dezena, centena. Último aqui, para a gente finalizar. 4.572. São números hipotéticos, tá bom? Quantas ordens? 4 ordens. 1, 2, 3, 4. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Beleza? Isso aqui, ó, se em alguma atividade vocês encontrarem uma pergunta assim, qual a ordem de grandeza do número
4.527, não sei, vou contar o número de ordem dele. Ele tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar. É a última ordem dele, é a quarta ordem. Essa ordem é a mais alta, então ela é a unidade, é a minha ordem de grandeza. É a ordem de grandeza desse número aqui. Qual a ordem de grandeza do número 4.572? Unidade de milhar. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar.